Seja muito bem-vindo ao canal da Igreja CI em Blumenau. Agora você vai assistir uma palavra que pode transformar a sua vida. Eu quero convidar você a identificar alguém que você conhece, que precisa ouvir essa mensagem, e você envie essa mensagem para ela para que ela seja abençoada. Gostaria muito que você conhecesse as redes sociais da nossa igreja para conhecer um pouco mais dos projetos sociais que trabalhamos e você possa ficar por dentro de tudo que acontece aqui no CI em Blumenau. Deus abençoe e fique agora com a palavra. Saia da sua terra. Título da palavra. Vamos ler comigo lá em Gênesis 12. Do 1 ao 7 nós vamos ler. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Só até aqui. Falei até o 7, mas vamos até o 5. Fechem os olhos comigo. Pai, obrigado por esta noite, Senhor, estarmos aqui reunidos em Teu nome. Estarmos na Tua casa, Senhor, todos com saúde, Pai. Obrigado por essa casa maravilhosa, pela vida dos nossos pastores, Senhor. Obrigado pelos nossos líderes, Pai. Pai, essa noite é Tua. Senhor, conduza essa palavra, que a minha boca seja só um instrumento Teu, Senhor. Eu não sou nada, Senhor, mas o Senhor é por nós. Senhor, diminua o meu nome, o que o Senhor engrandeça, Jesus. Senhor, conduza esta noite a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração, Jesus. Abre a nossa mente. Repreenda no nome de Jesus toda distração, tudo que tente nos roubar, Senhor. No nome de Jesus, amém. Saia da sua terra, saia da sua parentela. Muitas das vezes a gente lê essa palavra e pensa só realmente em terra física, como muitos aqui, eu acho que 98% é carioca, mas uma grande parte da nossa igreja são de outros estados, outras cidades. Eu sou de Joinville, vim de outras cidades para cá, nós saímos da nossa terra natal. Mas o que Deus falou comigo através dessa palavra é que sair da sua terra, deixar a sua parentela, não é simplesmente ou só algo físico, uma cidade, um país ou um estado. Tem pessoas de outros países aqui, deixaram, ouviram a voz do Senhor e estão aqui. Mas eu quero trazer nessa noite um outro contexto sobre parentela, sobre deixar a sua terra. Parentela é algo relacionado à família, pessoas, parentes próximos, tio, sobrinho, pai, mãe, irmão. Realmente a palavra ali dizia que ele deveria deixar os seus irmãos, os seus tios, os seus parentes. Mas trazendo para nós hoje, o que significaria essa parentela, né? Seria um grupo social e cultural. Olha só, no Antigo Testamento as famílias viviam próximas, seguiam as mesmas tradições. Deixar a parentela significa romper com ambientes sociais e costumes do passado. Deixar a sua parentela nos dias de hoje é romper com costumes do passado. Deixar a sua terra é romper o que foi.
Daqui para frente é uma nova história. E por que Deus manda Abraão sair dali? E por que Deus manda nós sairmos de muitas ocasiões? Porque aquilo ali vai nos roubar da presença do Senhor. Aquela situação ou aquele convívio social vai nos roubar da presença do Senhor. E Ele não quer perder nenhum de nós. Outro fator é o apego ao passado. Simbolicamente, quando Deus manda Abraão deixar sua parentela, Ele está chamando para um novo começo, afastando-o da influência e da cultura e das tradições idólatras. Deus tira Abraão para afastar ele da idolatria. Trazendo para os nossos dias de hoje, o que nós estamos idolatrando, que está nos afastando de Deus. Deus já mandou a gente soltar, e a gente sempre fica olhando para trás. A gente fica olhando para o passado. Porque no meu passado eu tive isso. Porque no meu passado a minha empresa era assim. Porque no meu passado o meu casamento foi tão. Porque é isso, aquilo no passado. O passado nos afasta do novo do Senhor, do novo caminho. Quem aqui consegue dirigir só olhando para trás? Eu conheço gente que não consegue dirigir nem olhando para frente, mas tudo bem, vamos deixar à parte, né? Alguém se entregou aí, eu vi. Não falei nada. O pessoal se entrega, né? Viu? Mas ninguém vai para frente olhando para trás. E naquela ocasião era confortável para Abraão. Ele viveu a vida inteira naquilo. Eu vivi a minha vida inteira até os 30 anos, idolatrando bebida, idolatrando promiscuidade, idolatrando pornografia, idolatrando orgulho. Isso era comum. Até que um dia o Senhor me encontrou. E na sua misericórdia, Ele me abraçou e me amou e me limpou disso tudo. Mas não adianta Ele me limpar e eu de vez em quando, mas eu vou dar uma voltinha aqui no passado. É só uma vezinha. É só uma olhadinha. É só para sentir o cheirinho. Mas eu estou aqui. Não, é abandonar a sua terra. É sair. Abraão não voltou para trás. Abraão não voltou para visitar o seu pai. Deu uma semaninha, eu vou lá. No caso dele foi a família. Às vezes no nosso caso é amigos do passado. São situações, são pecados que nós temos que abandonar. Porque às vezes nós lutamos contra essas ações ou contra o pecado da seguinte forma: não posso fazer aquilo, não posso. Eu não posso, quando vejo já está fazendo. Por quê? Porque você está idolatrando aquilo. Porque aquilo ainda tem desejo dentro de você. Quando a gente começa a mudar essa perspectiva, não, eu não estou mais lá. Opa, Deus não está lá. Então eu não preciso ficar me preocupando, eu não vou fazer. Se eu falar para vocês uma coisa, não olhem para a minha mão esquerda. Todo mundo olhou. Quanto mais eu falo, não olhem, mais vocês vão olhar. Então, quanto mais eu falo das coisas do passado, mesmo brigando contra elas, mais a gente vai fazer. Esquece. Deus já te perdoou. Deus já te livrou. O Senhor já te limpou. O Senhor Jesus se entregou por mim e por você. Ele foi um sacrifício vivo.
O sangue dele remiu todos os nossos pecados. Mas quando eu fico voltando para a minha parentela, nesse caso agora, eu desconsidero tudo o que ele fez por mim na cruz. Quando eu fico olhando para o passado e esqueço do novo que ele tem para mim, eu praticamente desconsidero tudo o que ele fez. Quando eu digo, não sou digno disso, Senhor, você é digno, você é filho, você é filha de Deus. Você está nessa terra para bagunçar a terra, ser luz nas trevas, quebrar os arguilhões, libertar as pessoas dos cativeiros. Mas para isso, nós precisamos fazer que nem Abraão fez, deixar a nossa parentela. Amém? Quem aqui gostaria de ter uma família ou já tem essa família abençoada, forte em Deus, filhos abençoados, filhos que são luz no colégio, casamento abençoado, relação entre esposo e esposa fantástica? Quem aqui gostaria de ter uma vida próspera financeiramente, próspera nos negócios? Quem aqui gostaria de ser referência na cidade, referência de Deus na cidade, referência onde as pessoas te procuram para ouvir o Senhor, para você ser um instrumento na vida dessas pessoas, um instrumento de Deus? Quem gostaria de ser? Eu gostaria. Você gostaria? E por que às vezes a gente não consegue ser essas pessoas? Por que esse desejo queima no nosso coração e nós não conseguimos romper isso? Porque Abraão, olha ali, aqui, ó. Abraão foi abençoado. Olha só o que Deus falou para ele: farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus está falando para Abraão: eu vou levantar o teu nome. Você vai ser famoso na terra. Você vai ser reconhecido pelo meu nome. Você vai abençoar outras pessoas financeiramente, com palavras, vai ser um abençoador. Eu tomo essa promessa para a minha vida. Nós devemos tomar essas promessas para as nossas vidas. Porém, Deus falou: sai da tua parentela. Sai da onde você está, para uma terra onde vou lhe mostrar. Se Deus fala hoje para você isso, vou falar para mim, por mim. Anderson, sai de tal lugar e vai para lá. Eu vou dizer, deixa eu pensar. Deixa eu ver se é viável. Deixa eu ver se as condições financeiras vão dar. Se vai ter alimento necessário para o caminho. Deixa eu pensar. A nossa razão nos rouba da direção do Senhor às vezes. Nós queremos ser tão racionais, nós queremos ser tão milimétricos nas coisas. Não, preciso de X para ir até ali. E Deus já está dizendo: vai, coloca o teu pé, sai daí. E muitas das vezes nós ficamos: não, mas não vai dar. A provisão não vai dar, ou isso não vai dar, ou aquilo vai me atrapalhar. Isso se chama medo. Nós não vemos Abraão dizendo: Senhor, espera aí, para que terra eu vou? Qual é o caminho? Aonde que eu devo pisar? O que eu devo levar? Não. Nós não vemos em momento nenhum na palavra do Senhor Abraão fazendo perguntas para Deus,
Como seria o processo? Deus falava, Abraão já fazia. Deus falava, Abraão ia lá. Deus falou para Abraão, sacrifique Isaac. Tá bom, no outro dia ele acordou, vamos Isaac. Ele não falou, Senhor, mas é meu filho. Nossa, é tão bonitinho ele. É tudo que eu tenho. Por que Abraão não tinha esse medo? Porque Abraão era amigo de Deus. Quando nós somos amigos de alguém, essa pessoa, quando nós somos amigos de verdade, nós confiamos tanto nessa pessoa, que a pessoa pode pedir algo muito maluco para a gente. Que se não fugir dos caminhos do Senhor, nós vamos fazer. Eu tenho certeza que se um dia eu ligar para o Douglas, falar, cara, às 3 da manhã, vamos supor que ele esteja sem carro. Cara, preciso que tu venha aqui em casa, agora. Ele não vai perder tempo para estar lá. Porque nós somos amigos. Mas existe uma diferença entre amigo e colega. Se um colega pede algo para você, você vai dizer, vou ver se tem tempo na minha agenda. Se der, eu vou. Se der, eu faço. Tanto faz. Abraão não era colega do Senhor. Abraão era amigo íntimo de Deus. Olha só a diferença entre colega e amigo. Colega, relacionamento superficial, baseado em interesses comuns. Normalmente, a conversa gira em torno de assuntos específicos e não há intimidade profunda. O vínculo pode ser temporário. Se a atividade em comum acabar, o contato pode se perder. Amigo, relacionamento baseado em confiança, lealdade e apoio mútuo. Há um vínculo mais profundo, onde se compartilham alegrias, tristezas, desafios e sonhos. A amizade verdadeira resiste ao tempo e às circunstâncias difíceis. Nós conseguimos compreender a diferença entre colega e amigo. E talvez seja duro o que eu vou falar para vocês, mas muitas das vezes, eu, Anderson, me coloquei como colega do Senhor. Buscando Ele para os meus valores próprios. Buscando o Senhor só como um amuleto. Buscando o Senhor só como uma rota de fuga. E quando concluiu as coisas, talvez eu me afastei. Mas nunca saí da igreja. Todo domingo estava no culto. Às vezes, nós estamos sentando nessas cadeiras como colegas do Senhor. Buscando Ele apenas por algo que nos interessa. Não por quem Ele é. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, Ele luta as nossas guerras, Ele prospera as nossas finanças, Ele cura as nossas enfermidades, sim, mas não é esse o caminho que nós devemos buscar Ele. Porque quando nós alcançarmos, nós vamos abandonar Ele. Teve uma frase que eu escutei que faz muito sentido, que fala assim, uma das piores orações é uma oração atendida.
Porque a grande parte, quando tem uma oração atendida, vira as costas para o Senhor. Eu já tenho o que eu quis, então eu não preciso mais dele. Já tenho o que eu queria, já fui curado, então eu não preciso mais buscá-lo. Nós precisamos ter esse entendimento, refletir dentro de nós, clamar ao Espírito Santo: Senhor, Espírito Santo de Deus, mostre-me como eu estou lhe tratando, como um colega ou como um amigo íntimo. Senhor, eu não quero mais te buscar como um colega. Porque um colega, como a gente viu, depois que tem o que ele queria, ele abandona, ele some. E o Senhor quer nos colocar na posição de amigos dele, como ele fez com Abraão. E talvez sim, seja consequências da sua vida, você ser famoso, você ser próspero na sua empresa, você abençoar outras pessoas, ser o nome de Deus na cidade, reconhecido pela população. Mas isso é consequência. Porque isso tudo a gente pode perder, como eu falei em umas pregações anteriores. A gente pode perder tudo na nossa vida. Nossa esposa, nosso esposo, carro, casa, tudo. A única coisa que a gente não pode perder é a presença do Senhor. Isso não tem como perder. Então, o primeiro caminho é se tornar amigo de Deus. Mas, Anderson, como que eu me torno amigo de Deus? O que eu preciso fazer? Tem 2 tópicos que veio ao meu coração. Que é o primeiro é a fé. Para ser amigo de Deus, nós precisamos exercitar a nossa fé. Para ser amigo de Deus, a nossa fé precisa ser inabalável. Porque uma fé fraca nos coloca numa posição de colegas. Porque quando a nossa fé está falha, o que a gente faz? Isso nem vai acontecer. Deus me chamou para lá, para o Instituto Viver, mas quem sou eu para estar lá? Eu realmente não sou ninguém. Mas Deus quer fazer através de nós. Deus vai fazer através de você. Vai fazer através de mim. Quando nós tivermos essa fé inabalável nele. E primeiro de tudo, nós precisamos entender o que é fé. Abre para mim Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. É a esperança das coisas que nós não vemos. É a confiança no que a gente não está vendo. Fé, é fácil ter fé com algo palpável. Isso não é fé. Isso simplesmente é tá aqui, beleza. É fácil ter fé quando Deus me pede para montar um negócio e eu tenho 1 milhão na conta. Você não tem dependência nenhuma do Senhor financeiramente, digamos assim. Mas quando Deus já deu o caminho da empresa, já deu o negócio para você, e por falta de fé, você ainda não deu um passo. Dê o passo no Senhor. A fé é confiar naquilo que ainda a gente não está vendo, mas Deus já viu e já fez.
Então nós precisamos exercitar essa fé. E um exemplo de fé, para mim, é Pedro. Eu amo Pedro, porque Pedro, não é que a palavra não é me espelho, eu me identifico muito com Pedro. Meio cabeção, meio tonto às vezes, eu sou assim. Mas a fé dele me chama muita atenção. Olha só lá em Mateus 4, do 18 ao 20. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescador de homens. No mesmo instante, deixa eu focar nisso daqui, no mesmo instante, eles deixaram as redes e os seguiram. O primeiro ato de fé que nós devemos ter é seguir o Senhor sem pensar nas consequências. Falo por mim, quantas vezes o pastor me pediu algo para fazer ou para agir e eu, espera aí, deixa eu ver a minha agenda. Espera aí, deixa eu ver se eu tenho tempo. Pedro não falou, espera aí, Senhor, deixa eu ver se eu tenho tempo para ti. Abraão não falou para Deus, espera aí, Senhor, deixa eu resolver os meus problemas aqui, depois eu até posso pensar no teu caso. A fé no Senhor é dar o passo sem ver, porque nós sabemos que Ele é tudo para nós. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se Jesus está no caminho, nem pensa, se joga, pula, vai. É um amor de pai que Ele tem por nós e nós devemos ter esse amor de filho por Ele. Porque o que é o filho? Deixa eu pegar o pastor Robson. Se o pastor Robson estiver ali embaixo e o Gabriel estiver lá em cima, e o pastor Robson falar assim, ó, pode pular, eu vou te segurar. Ele vai pular. A criança nem pensa, o adolescente às vezes nem pensa. Às vezes é uma altura, exemplo. É isso que nós devemos trazer. Essa mentalidade no Senhor. Ele falou, não pensar, se joga. Se Deus falou, não pensa. Mas Anderson, como que eu sei que é o Senhor? Daí vem a intimidade. Para nós termos essa fé inabalável, nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Nós demos o exemplo do pastor Robson, que ama os seus filhos. Um exemplo de pai. Agora, se ele fosse um pai ausente, que viesse de vez em quando ver os filhos, o filho ia dizer, sai cara, não quero nem te abraçar. Às vezes nós somos este filho ausente. E por isso que a nossa fé, muitas das vezes, é falha. Porque nos falta buscar o Senhor de todo o coração, nos render a Ele em adoração, como nós cantamos. Se vocês prestarem atenção na letra, é uma ação se render ao Senhor. Não é uma razão, é uma ação, é um agir. Nós precisamos agir para buscar essa intimidade e nos rendermos em adoração ao nosso Pai.
a fé vai ser inabalável, como de Pedro nessa situação, de abandonar tudo, abandonar o seu negócio, abandonar as redes e seguir o Senhor, quando nós vermos Ele como o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Como nós conseguimos ver o Senhor, independente do governo que esteja, independente das pessoas que estão governando nossa cidade, o nosso país, mas nós vermos o Senhor no comando de tudo. Porque quando a gente lê a palavra, lá no Velho Testamento fala que Nabucodonosor era o servo do Senhor, se não me engano. O meu servo Nabucodonosor, que escravizava os israelitas. A palavra diz que Deus coloca autoridades e tira. Muitas das vezes nós estamos brigando com política, óbvio, a gente tem que defender os valores da família, não estou dizendo isso. Mas muitas das vezes nós estamos mais dependentes de homens do que de Deus. Nós estamos mais dependentes de partidos do que de Deus. É o Senhor sobre nós. E por que nós não temos essa confiança toda? Porque a nossa fé está falha. Nossa fé não está inabalável no Senhor. Abraão, quando ele sai da sua parentela, ele vai com Ló, seu sobrinho, começa a dar um atrito entre os pastores de Ló e o pastor de Abraão. Eles conversam, decidem se separar. Abraão fala o quê para Ló? Escolhe a terra que tu quer ir, que eu vou para o outro lado. Ló fez o quê? Ló não era amigo de Deus. Talvez Ló fosse colega de Deus, por causa de Abraão. Ló fala o quê? Aquela cidade lá, ela é mais próspera. Lá é um deserto. Não, eu quero ir para lá. Abraão, tá tudo bem. Você vai para lá, eu vou para cá. Foi para o deserto. O que aconteceu? Abraão foi muito próspero. E o Senhor mandou fogo na cidade onde Ló estava. Muitas das vezes nós estamos olhando o brilho dessa terra e esquecendo o amor ao Senhor, esquecendo a nossa dependência em Deus Pai. É Ele quem vai fazer. Se Ele quiser brotar uma árvore aqui no meio, Ele faz brotar. Porque Ele é o dono de tudo, Ele é o Criador de tudo. É essa dependência que nós devemos ter e criar essa fé inabalável. Porque independente das circunstâncias, nós cremos e confiamos nele. E o justo nunca perecerá. Deus não deixará nenhum de seus filhos perecerá. Mas nós precisamos nos colocar como amigos, não mais como colegas. Olha só, essa eu vou falar rápido aqui. Em Mateus 14, 28 a 31, os discípulos, eles saem do local onde Jesus estava pregando, Jesus fala para eles atravessarem um barco, e no meio dessa viagem, vem uma tempestade muito grande, ventos, chuvas, e os discípulos ficam com medo. Daqui a pouco eles veem alguém andando sobre as águas, eles acham que é um fantasma, e Jesus fala, não, sou eu. E Pedro, tinha 12 ali, que andavam com Jesus, só Pedro, falou assim, Senhor, se é o Senhor, me manda ir sobre as águas também, que é algo impossível humanamente. É impossível.
Jesus falou o quê? Vem. Pedro não pensou, ele foi andando sobre as águas. Até que chegou o tempo, chegou perto de Jesus, começou a olhar a tempestade, começou a olhar os ventos, começou a olhar a onda que estava alta. O que acontece com Pedro? Começa a afundar. E olha só o que Jesus fala para ele lá no final. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez nós estamos em uma situação da nossa vida hoje, onde nós andamos já sobre as águas, chegamos perto de Jesus, mas estamos afundando. Porque nós perdemos o foco em Jesus. Estamos olhando para as tempestades, para o vento, para o barulho, para a distração, e daí nós estamos afundando na nossa fé. Talvez a preocupação com os preços dos alimentos, com o preço da gasolina, as distrações matam mais que as guerras. Foca no Senhor, que o mais Ele o fará. Nós temos que parar de olhar para a tempestade e olhar para o Senhor. Ele, Jesus, é o nome sobre todo o nome. Não há nenhum nome acima dele. Então não há crise financeira, não há doença, não há crise no casamento, não há nada sobre o nome de Jesus. Amém? Mas por que a gente ainda passa dificuldade em muitas áreas? Bem provável a gente não entregou ainda Jesus. O Senhor é o Senhor nessa área. Não é a minha inteligência, não é meu raciocínio na minha empresa, não é meu dom de vendas na minha empresa, mas é o Senhor que me capacita. É o Senhor que me faz melhor todos os dias. É para o Senhor que eu estou fazendo isso. Começa a colocar propósito nas suas ações. Propósito no Senhor. Amém? Deixa eu correr aqui. Primeiro ponto, então, uma fé inabalável. E para fechar a fé inabalável em Pedro, a gente vai lá para Pentecostes, em Atos. Atos 2. Os discípulos estavam reunidos, esperando a volta de Jesus após crucificação. Jesus já tinha voltado e Jesus tinha dito para eles: esperem que eu mandarei o Consolador. Eu preciso ir para que o Consolador venha, Espírito Santo. E eles ficam reunidos. Começa um número grande reunido. Passa o dia, nada acontece. Passa 2, alguns dias e nada acontece. Muitos foram embora. Até que o Pentecoste aconteceu. O Espírito do Senhor desceu sobre eles. E eles começaram a falar em outras línguas. Outros dialetos, onde povos de outros países entendiam o que eles estavam falando. Até que começou a juntar muita gente ali nesse mover. E alguns disseram: eles estão bêbados. Olha só, começaram a falar coisas ruins. Pedro, sendo Pedro, sem o Espírito Santo, o que ele faria? Ele arrancava a cabeça de uma meia dúzia. Mas cheio do Espírito Santo, ele falou com aquele povo. Ele discursou para aquele povo. E 3.000 pessoas se converteram ao Senhor. Aleluia.
Amém? Porque uma fé inabalável precisa estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos buscar o Espírito Santo como nosso amigo fiel. Nós precisamos buscar diariamente o Espírito Santo. Nós precisamos buscar a comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos conversar com o Espírito Santo. Nós precisamos pedir conselhos. Isso é uma ação de intimidade. Se eu não conversar com a minha esposa, mesmo morando na mesma casa, eu não vou ter intimidade com ela. Eu preciso conversar, dialogar, perguntar o que ela está, como ela está. E com o Espírito Santo não é diferente. Nós precisamos estar cheios dele, porque quando as coisas acontecerem, nós sermos usados como ferramenta de Deus, como Pedro foi. Em uma pregação, 3.000 pessoas se entregaram ao Senhor Jesus. Busque o Espírito Santo como seu melhor amigo. Busque ele diariamente. Ore por ele, clame por ele, adore ele. Renda adoração a ele. Amém? E para fechar, a gente falou de fé, porque é para a gente poder sair da nossa parentela, viver os propósitos do Senhor na nossa vida. Então precisamos de uma fé inabalável, e essa é um pouquinho mais pesada agora. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós precisamos, literalmente, esquecer o pecado. Nós precisamos deixar o pecado lá atrás, onde faz parte do nosso testemunho. E ponto final. Olha só como é forte. Abre Isaías 59, 2. Contudo, as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de você o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá. O pecado nos afasta do Senhor. O pecado faz Deus não ouvir as nossas orações. E nós estamos numa época muito abençoada. Muita gente se convertendo ao Senhor Jesus. Muita gente declarando o amor ao Senhor Jesus. Mas com um pé lá e um pé cá. Esse final de semana eu sou do mundo, esse final de semana eu sou de Deus. Ah, mas aqui eu falo de Deus. A palavra é clara, Deus não nos ouvirá enquanto nós não abandonarmos o pecado. A nossa carne tende ao pecado. Talvez nós caímos, ou vamos cair em pecado. Mas é cair, se levantar, Senhor, me perdoa, confessa, é curado e vida que segue. Sabe qual é o problema do pecado? Todos nós estamos propensos a cair. Mas tem muita gente que não quer se levantar. Nós precisamos abandonar aquele pecadinho de estimação, onde ninguém vê, onde sou só eu e eu, mas está lá. Olha só em 1 João 1,6.
Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Não existe caminhar em trevas e caminhar com Deus. Não existe caminhar com o pecado, levar o pecado debaixo do braço e caminhar com Deus. Vamos supor que isso daqui é o meu pecado. Alguém está vendo ele? Se eu cuidar aqui, ó, posso ficar quantas horas quiserem. Vocês não vão ver ele. Mas eu sei que está incomodando aqui, está fazendo cócegas. No caso do pecado, ele não faz cócega. Ele te mata. Talvez ninguém esteja vendo. Talvez nem a sua esposa esteja vendo. Mas ele vai te matar. Talvez pessoas estão dizendo para você, isso daí não dá nada. Se afasta dessas pessoas, porque o seu amigo verdadeiro é o Espírito Santo. E é Ele quem vai nos trazer a verdade. É Ele que vai nos confrontar. É Ele quem vai nos curar. Olha lá em João, 1 João 3, do 6 ao 8. Todo aquele que permanece nele não peca. Todo aquele que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo que peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É muito forte isso. Para nós sermos amigos íntimos do Senhor, nós precisamos, nós devemos agir, nós devemos abandonar os pecados. Nós devemos confessar. Em Tiago 5 fala que a oração de um justo tem muito poder. Quando nós confessamos o nosso pecado a alguém, nós somos curados. A um justo. Deus, Ele não está aqui nessa noite para te julgar, para te apontar o dedo. Ele está aqui para te amar, para te curar e para te limpar. Ele está te chamando nessa noite, ei, acorda, estou batendo a tua porta. Mas você colocou várias trancas de pecados. Abre, vamos arrancar isso daqui. Tira. E na palavra perdão, Ele arranca todas essas trancas. Porque Ele já levou sobre nós. Sobre si todos os nossos pecados. Ele já curou eu e você. E olha só como é forte para a gente encaminhar para o final. Jesus, em algumas passagens, como da mulher adúltera, Ele fala para ela, filha, você está perdoada dos seus pecados. Vá e não peque mais. Quando Ele fala para o paraplégico, que é descido lá com uma maca, Ele fala, eu lhe perdoo dos seus pecados. Não peque mais. A todo momento Jesus está dizendo para nós, ei filho, eu te perdoo dos teus pecados, mas não peques mais.
Nós precisamos ser esse amigo fiel do Senhor. Nós precisamos, na nossa vida, dEle. Sem Ele, nada disso daqui faz sentido. Sem Jesus na minha vida, nada faz sentido. Sem Jesus como o meu melhor amigo, não faz sentido o meu casamento. Não faz sentido os meus negócios. Não faz sentido as minhas amizades. Não faz sentido eu estar aqui. Mas faz sentido quando Jesus está lado a lado com a gente. Quando Jesus quer fazer um churrasco com a gente. Às vezes é só você e Ele. Quando Jesus quer tomar o café da manhã com você, quer chorar com você, quer rir, quer caminhar, quer correr, quer trabalhar, a todo o momento. O Senhor quer estar ao nosso lado, a todo o momento. É só a gente dizer assim, ó, Senhor, vem, eis-me aqui. Amém?